Esté foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Esté se tornou rainha. O nome de Esté é Adassa e significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Quando Adassa entra para o harém real, ela recebe o nome de Esther, possivelmente pela designação dada a Mirta, palavra bastante próxima da raiz, no termo que designa tanto Mirta como estrela, a forma da flor. Né? A história de Esther na Bíblia, né? O livro de Esther foi escrito aproximadamente entre 470 a 486 a.C. e acredita-se que foi escrito por Esdras. A história ocorreu em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo, né? Esther viveu num tempo de grande perigo, pois o seu povo, o israelita, estava em exílio. Após a destruição da cidade de Jerusalém, a rainha nasceu quando o povo judeu já estava sob domínio de Persa há mais de 120 anos. Já pensou eu e você usado para salvar, né? O Senhor nos usa para salvar, para libertar um bairro, uma cidade, uma nação, né? Um país, né? Grande é o nome do Senhor, aleluia. O rei Assuero e Vasti. A história de Esther começa quando o rei da Pérsia, Assuero, provavelmente o rei Xerxes, deu uma grande festa para os seus príncipes, seus servos e príncipes, para exibir sua riqueza e glória do reino. A rainha Vasti, a antecessora de Esther, no trono, é convocada para o rei exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa, né, a atender o chamado do rei Assuero de estar à sua presença. Ei, quando é o tempo da tua vitória, quem está no altar, quem está no trono, sabe, desiste, entendeu? Foge da raia, mas você assume o seu lugar. O que tiver na frente impedindo a tua vitória, o Senhor vai tirar. Acredite, né? As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e dentre elas estava Esther. Aleluia, quando Deus quer fazer. Olha, o tempo do Senhor chegar na tua vida, vai te honrar, ele vai te honrar, não adianta. Não adianta quem estiver na frente, não adianta alguém se soberbecer, se sentir soberbo, se sentir maior, se sentir mais grande que tu. Não adianta. Sabe por quê? Quando é o tempo da vitória, o Senhor, olha, ele tira o carrapicho que tiver na frente, vai tirando as pedras do caminho e te dá vitória, né? Então, os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nesta ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se. Entretanto, ao contrário de outras jovens, Esther não escolheu nada além do que já possuía. Sabe? É prudência, né? É prudente, né? Inteligente, humilde, né? Você saber se posicionar no seu lugar, se valorizar, né? Quando ela se apresentou ao rei, sua beleza o impressionava e ela a ama mais que todas, e ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esther mantém-se obediente ao seu primo Mardoqueu e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. E a obediência é importante, viu? Obediência
é maravilhoso. Se não obedecer, não tem como caminhar para frente, não tem como tudo dar certo. Então ela continuou obediente, né? Obediente, autêntica, sabia se colocar no seu lugar, né? Com a sua naturalidade. Oxalá que eu e você possamos todos os dias caminhar como Esther caminhou, né? Entretanto, mesmo após a rainha, né, que ela se manteve muito obediente ao seu primo, visto que sofria muito o povo naquele lugar, preocupado com a sua prima Mardoqueu, que havia criado como filha, Mardokai, visitava frequentemente o palácio de Suzã. E numa dessas, Mardokai escuta quando dois oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Olha só, aonde a conspiração, aonde a conspiração, aonde a corrupção, aonde a coisa maquiavélica, o Senhor não está presente, né? Mas se há um fiel, se há um servo dele ali, ele protege, ele livra e ele revela antes. Viu? Quando o Senhor quer fazer, ele faz tudo no momento certo, né? E por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto do rei, né? Um decreto do rei para todos, né? Todos adorassem Amã. Entretanto, como Mardokai era judeu e servo de Deus, ele se recusa a se curvar diante de Amã, né? O rei conhece o pedido de Amã e publica novo decreto para que seja destruído o povo judeu. O pedido de Mardokai a Esté era que quando tudo chegou ao conhecimento de Mardokai, ele, né, se entristece bastante, rasga suas vestes, cobre-se de cinzas, né? Costume da época, e Esté fica sabendo da tristeza de Mardokai e se entristece também preocupada com seu primo. Ela manda, né? Ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza de Mardokai. Mardokai conta para Esté o plano terrível de Amã e pede para que ela interceda pelo seu povo judeu, né, perante o rei. Aconteceu que naquele dia, naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse seu cetro de ouro. Por isso, Esté fica receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo alerta de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio, né? Que mesmo ela sendo a rainha, ela não seria ali poupada, né? Naquele momento, porque o que estava acontecendo, a conspiração era contra os judeus e ela sendo judia também, e, né? O fogo, né, ia alastrar também para o lado dela. Então, Esther, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei na presença do primeiro-ministro Amã. Durante o jantar, o rei indaga a Esther sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. Olha só, né? Que mulher ousada. Né? Que mulher, quando a gente tem a ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus na presença do Senhor. No dia seguinte ocorre um novo banquete requerido por Esther ao rei. A rainha expõe todos os planos de Amã, né? E o rei fica ali furioso com os planos de Amã, de tirar a vida da rainha tão amada por ele e de todo o seu povo, e decide enforcá-lo. Ei, aquele que está te caluniando, aquele que está te atribuindo, que está roubando a sua paz, aquele que está te julgando, que está planejando mal contra ti. Ei, confia no Senhor, que o Senhor vai tomar a rédea, o Senhor vai dar vitória. O Senhor quebra laços e corta lança e queima carros no fogo, né? E a guerra ocorre. Os judeus e vencem, evitando a destruição do seu povo. Até hoje, esse episódio é celebrado pelos judeus como uma festa chamada de Purim. A palavra significa sorteio, que era a forma que Amã usaria para
determinar o dia do extermínio, né? A importância, uau, né? A importância do livro de Esther, a importância da história incrível da rainha Esther, né? É muito lindo, né? É muito importante, né? A história da rainha Esther mostra a grande relevância e importância para o povo de Deus. Por meio dela vemos a sabedoria de Deus diante de Cristo e como ele é especialista em reverter situações, confia, ele vai reverter situação da sua vida, que parece impossível aos olhos dos homens, aos seus olhos. O rei Davi, no Salmo 139, nos diz que todas as coisas já estavam escritas antes que acontecesse. Podemos ver isso antes da vida de Esther, que nos mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Ao princípio, como poderíamos imaginar que Deus ia usar um concurso de beleza a favor do seu povo acontecer? Que Ele é soberano, onipresente, onisciente, onipotente, né? Ele sabe todas as coisas e pode usar a seu favor. Por meio da história de Esther, podemos ver como Deus move os governantes, mesmo que gentios, a favor dos seus planos. Deus não é homem para que minta, e por isso todas as promessas feitas por ele se cumprem. Ciente de tudo isso e conhecendo o poder, a soberania, a fidelidade do nosso Criador, é que Mardokai instrui Esther de que se ela não se levantasse por seu povo, outra pessoa o faria. Isso porque os planos de Deus não se frustram, eles se cumprem. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. E como servos devemos ter ciência disso e saber que para nós é uma honra sermos usados e ter um relacionamento com o Senhor. Deus não precisava de Esther, mas ao ser obediente, ela também teve o privilégio de ser usada por ele e se tornar uma figura tão relevante para a história. Viu? Depois a gente vai continuar essa história. Um beijo no seu coração. Ele é o livro de Esther. Curte aí, comenta, compartilha. Estou começando agora. Ajuda, pega na minha mão. Beijo.